Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rochas da Saúde. Eu sou Pedro Dilguirião, apresentador, e no episódio de hoje do Entrevistas com Rocha, a gente vai falar um pouco mais sobre menopausa. Convidei a professora doutora Adriene Lucarelli, que já esteve no Rochas da Saúde, para nos explicar um pouco mais sobre o tema e sobre a realidade da terapia de reposição hormonal, quando ela deve ser feita, quando não deve ser feita, e sobre algumas alternativas a ela para os casos em que ela é contraindicada. Vamos conferir? Meu nome é Adriene Prati Lucarelli e eu sou médica no Centro Universitário São Camilo e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. E hoje eu vim conversar sobre um assunto muito frequente entre as mulheres, que é esse período, a menopausa. O que é, então, a menopausa, né? A menopausa, as mulheres têm que encarar isso como uma fase natural da vida. Então, a menopausa a gente considera um período em que a mulher ela fica sem menstruar por 12 meses, né? Então, menopausa, ela tem que ter um histórico de estar sem menstruar há 12 meses. E quando é que aparece essa menopausa? Então, cada um vai ter uma idade de menopausa. Tem mulheres que vão entrar na menopausa com 44, outras com 54. A média da brasileira é em torno de 48 anos. Então, essa é a média que a brasileira costuma entrar nesse período, que é o período da menopausa. A menopausa é um período em que nós dizemos que há uma falência do ovário. Ou seja, o ovário para de funcionar. Não tem nada a ver com o útero. Na verdade, é o ovário que para de funcionar. E aí sim, você não tem mais menstruação. Aí sim tem a ver com o útero, mas é o ovário que parou de funcionar e parou de produzir os hormônios, que são o estrógeno e a progesterona. Então, esse período que eu falei que é uma fase natural da mulher, para algumas mulheres esse período pode dar sintomatologia. Para outras mulheres isso não vai dar sintoma nenhum. Então, a gente entra naquela questão, né? Mulheres que estão sintomáticas, elas têm indicação de fazer o tratamento? Então, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que toda mulher, né? Toda mulher deveria ir sempre a consultas médicas ao ginecologista. Mas nessa fase, é uma fase que é fundamental que a mulher vá ao ginecologista, porque antes da gente pensar em qualquer tratamento, nós temos que fazer uma boa história clínica. Aliás, é muito importante saber todos os antecedentes dessa paciente, saber a história dessa paciente, porque algumas doenças, elas podem ter uma contraindicação para fazer a reposição hormonal. Às vezes a gente tem uma contraindicação que é absoluta, que não pode fazer reposição hormonal, né? Por exemplo, a paciente que tem um infarto, não pode fazer uma reposição hormonal. E tem algumas contraindicações relativas, né? Por exemplo, uma paciente que é diabética e tem algumas alterações vasculares. Então, nós temos que ter toda essa anamnese, esse histórico da paciente, e é fundamental que essa paciente faça exames. Os principais exames são a mamografia, né? A gente precisa ter uma mamografia atualizada, um ultrassom transvaginal, também ele é muito importante, um ultrassom de abdômen e exames de sangue. Lógico que isso é importante para a gente começar a reposição hormonal se ela for indicada. Mas existem outros exames também que é muito importante na vida da mulher, como a coleta do Papa Nicolau, a citologia oncótica. Mas isso não vai ser um fator limitante para fazer a reposição hormonal. Bom, quem são essas pacientes, né, que nós vamos, então, pensar em fazer a reposição? Então, se faz reposição hormonal em pacientes sintomáticas. Mas todo mundo pode fazer reposição hormonal? Então, é sempre
uma dúvida, né? Que a paciente, às vezes, ela chega aqui e fala assim, será que eu posso fazer a reposição? Eu tive um parente que teve um câncer há 20 anos atrás. Então, sempre é essa dúvida. Então, a gente tem as contraindicações. Então, quais são as nossas contraindicações para a paciente fazer a reposição hormonal? Né? Então, aquela paciente que não é contraindicada, então ela pode fazer desde que ela tenha sintomatologia. As contraindicações são aquelas pacientes que tiveram já ou estão com câncer de mama ou com câncer de endométrio, né? Que são, aqui a gente fala, né? São tumores dependentes hormonais. Então, essas pacientes, elas não podem fazer. Pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, né? Ou que tiveram já uma história de infarto, ou tiveram uma história de AVC, que é conhecido como derrame. Então, essas pacientes também não podem fazer. Pacientes que tiveram tromboembolismo ou embolia pulmonar. Então, essas pacientes não podem fazer. Lúpus também é uma contraindicação para a paciente fazer. E sangramento vaginal de causa desconhecida. Então, também a gente não pode fazer antes da gente saber qual é a causa desse sangramento vaginal. Isso é contraindicação absoluta. E a contraindicação relativa? Então, a contraindicação relativa são aquelas pacientes que a gente vai avaliar caso por caso para ver se pode ou não fazer a reposição hormonal. Por exemplo, uma paciente que é diabética e tem algumas alterações vasculares, né? Então, a gente tem que avaliar para ver se ela não tem o risco de ter um tromboembolismo. Então, a gente precisa ver essas pacientes diabéticas ou mesmo pacientes que são hipertensas descontroladas. Então, a gente precisa avaliar. Paciente que tem problemas hepáticos, então precisa ver a gravidade desse problema hepático, né? Porque a gente sabe que os hormônios, eles são metabolizados no fígado. Ou pacientes que têm problemas, outros problemas gastrointestinais, como a vesícula biliar, o pâncreas, então a gente vai avaliar caso por caso e ver como está como essa pessoa, essa paciente, como ela está do ponto de vista médico, se ela realmente tem alguma contraindicação ou indicação. Existem pacientes, como eu falei, que não podem fazer a reposição hormonal, que é a reposição que a gente faz, né, com os hormônios conhecidos como estrógeno e progesterona. Porque essas pacientes, então, estão nesse grupo de contraindicadas. Então, o que a gente poderia fazer, né, com essas pacientes? Então, existem alternativas aos hormônios. Então, existe alternativa? Existe, né? Na verdade, são aqueles tratamentos que a gente fala, né? São tratamentos que não vão repor o estrogênio e a progesterona para quem necessita de estrogênio e progesterona. A gente já vai falar, daqui a pouquinho eu já vou falar quem precisa de estrogênio e progesterona e quem só precisa de estrogênio. Mas então, quais são esses tratamentos alternativos? A gente tem alguns tratamentos farmacológicos. Então, existe tratamento que a gente pode não usar o hormônio? Sim, tem paciente que tem contraindicação. Como eu falei, uma paciente que tem câncer de mama, ela não pode usar hormônio. Então, o que a gente pode usar? Hoje a gente usa muito o antidepressivo, principalmente a venlafaxina, né? A gente usa a venlafaxina, a desvenlafaxina, a fluoxetina, paroxetina. Então, a gente usa alguns antidepressivos. Existe uma droga também, a clonidina, ela ajuda bastante para as pacientes que têm sintomatologia vasomotora, então principalmente aqueles fogachos, né? E nós podemos usar em algumas pacientes medicações que são os fitomedicamentos. Então existem alguns tipos de fitomedicamentos. As isoflavonas, derivadas da soja, tem a simicifuga racemosa, que também é usada até para paciente com câncer de mama, a gente viu que tem uma certa segurança. E nós podemos usar o trifolium pratense. Então, existem algumas alternativas aí para o tratamento dos sintomas para aquelas pacientes que não podem usar uma medicação habitual. E aí, assim, você me pergunta, né? E os sintomas? Quais são os sintomas? Porque tem paciente que às vezes ela vem aqui e ela tem alguma queixa e ela não sabe se realmente é sintoma da menopausa, né? Então, quais são os sintomas que essas pacientes relatam? Porque às vezes os sintomas são muito vagos. Por exemplo, a insônia é um sintoma da menopausa. Então, tem paciente que tem um sono terrível.
Então, e ela assim, ela fala assim, nossa, eu não consigo dormir, isso aconteceu depois que eu entrei na menopausa, né? E realmente é um sintoma da menopausa. Outro sintoma que algumas pacientes elas também não conseguem ligar à menopausa é a irritação, mau humor. Então, às vezes a paciente fala, eu não era assim, eu não era irritada, eu não tinha mau humor. E realmente isso pode ser alguma coisa relacionada à menopausa. E tem aqueles sintomas clássicos. Quais são os sintomas clássicos? Calores, aqueles calores, os suores noturnos. Então, aquela falta de ânimo para fazer alguma atividade. Então, tem algumas pacientes que às vezes relatam que de manhã elas não sentem vontade de sair da cama e que isso aconteceu agora, há pouco tempo. Então, quando a gente vai ver, isso está muito associado justamente ao período que a paciente está na menopausa, né? Ou um período até um pouco maior, né, que a gente chama de período do climatério, porque o climatério é um período em que a paciente às vezes tem alguns sintomas, já tem alguns sintomas, mas ainda tem ciclos ovulatórios, né? Então, o climatério, ele às vezes vem bem antes, né? Vem bem antes da paciente realmente entrar na menopausa, que é aquela ausência de menstruação por 12 meses. Então, a paciente relata esses sintomas e, às vezes, uns são sintomas muito clássicos e outros não são tão clássicos assim. É por isso que a terapia hormonal, ela pode ter um benefício muito grande. E essa terapia hormonal, como eu tinha falado, ela pode ser feita só com estrogênio, porque, na verdade, a reposição hormonal é o estrogênio, né? Então, o estrogênio é o hormônio que falta. Ou ela pode ser feita com estrogênio mais progesterona. Por que a gente vai usar progesterona? Porque a progesterona, ela vai dar uma proteção do endométrio, ela vai proteger o endométrio. Por quê? Ela vai evitar que aquele endométrio ele fique espesso, ele fique grosso e até que a paciente tenha algum sangramento quando ela faz a reposição. Se ela fizesse só com estrogênio, provavelmente ela ia sangrar sem parar. Então, pacientes com útero intacto usam estrógeno mais progesterona. A paciente que não tem mais útero, ela só usa o estrogênio, só o estrógeno. Por quê? Porque o estrógeno que é a reposição hormonal. É o estrógeno que vai te dar os benefícios que você precisa. Então, é o estrógeno que vai ajudar. E quando é que a gente faz a reposição hormonal? Eu sempre falo, né? A reposição hormonal ela é mais indicada no que a gente chama janela de oportunidade. O que é janela de oportunidade? Então, a janela de oportunidade, hoje, a gente considera a janela de oportunidade até 60 anos ou até 10 anos após a paciente ter entrado na menopausa, né? O que vier primeiro. Então, a janela de oportunidade da paciente, como eu falei, até 10 anos é que ela entrou na menopausa. Essa é a janela de oportunidade. Depois disso, não compensa os benefícios da reposição hormonal, não vão compensar os malefícios. Então, após os 60 anos ou após 10 anos que ela já está na menopausa, não tem benefício em se com a terapêutica hormonal. Como é que eu poderia fazer essa terapêutica hormonal? Então, existem várias formas de se fazer a terapêutica hormonal, né? Então, a terapêutica hormonal pode ser feita com gel, a gente usa muito o gel transdérmico. A gente usa muito também esses adesivos transdérmicos, também, que eles ficaram um pouco em falta na época da pandemia, mas esses adesivos hoje em dia é muito fácil de se encontrar, são adesivos que a mulher coloca 2 vezes por semana. O gel se coloca todo dia, só que aquela paciente que não tem útero, ela pode usar só o gel. A paciente que tem útero, ela precisa usar o gel com estrogênio e a progesterona. Então, essa paciente ela vai ter que usar progesterona ou via oral ou via vaginal. Também a gente tem comprimidos via vaginal ou via oral. O que a gente tem de literatura? É melhor usar progesterona todo dia ou usar progesterona só 15 dias por mês? Hoje em dia a gente sabe que até pelo efeito da progesterona na mama, o ideal é usar o estrogênio todo dia, que é a reposição, e a progesterona, se puder, progesterona a gente usa
de 14 a 16 dias, ou seja, só metade do mês que a gente usa a progesterona. Como eu falei, tanto faz se ela é via oral ou via vaginal. Os adesivos, eles já vêm com estrógeno e progesterona, então é bem tranquilo. E a gente tem a terapêutica oral, é um comprimidinho que você toma todo dia, e esse comprimidinho já tem o estrogênio e a progesterona. Então, é bem tranquilo para paciente. Existem indicações melhores para se usar oral ou usar transdérmicos? Sim. A gente sabe que a via transdérmica ela é melhor para quem tem o LDL do colesterol aumentado, porque ela ajuda a diminuir a via transdérmica, triglicéridos aumentados também, e ela pode ser melhor para pacientes hipertensas controladas, né? Como eu falei, se a paciente estiver muito descontrolada também, até a terapia de reposição hormonal não é uma indicação precisa. Então, se essa paciente ela é uma hipertensa que está controlada, ela pode fazer a reposição hormonal. Só que ela tem que... né? O ideal é ela fazer transdérmico, é o melhor. Essa via, então, seria uma via melhor. E nesse período, né? Nesse período que é o período da menopausa, é importante salientar em relação ao tratamento que a gente não pensa só na reposição sozinha. Como eu falei, o tratamento da menopausa ele inclui uma série de orientações. Por exemplo, né, a paciente que entra nesse período, é super importante que ela tenha uma mudança de estilo de vida. Então, existem pacientes que não costumam fazer atividade física. A gente estimula para que seja feita atividade física. E essa atividade física não é só uma atividade física assim de uma andada, né, uma caminhada ali, conversando com as amigas, não. Não pode ser dessa maneira. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza atividades físicas para todo mundo, né? Pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividade intensa por semana. E se você dobrar esses minutos, você vai ter muito mais benefício. Na menopausa, a gente pensa da mesma maneira. São 150 minutos de atividade, que a gente fala aeróbica, e anaeróbica, ou seja, o exercício da musculação é super importante. Anaeróbica a gente pede de 2 a 3 vezes por semana. E por que isso? Porque para você fazer atividade, que a gente fala aeróbica, como andar de bicicleta, como correr, como caminhar, você precisa ter uma musculatura forte, então é importante a musculação. E a massa muscular, ela vai se perdendo quando a paciente vai ficando mais velha, e isso se agrava mais na menopausa. A menopausa é um período em que o metabolismo da mulher ele diminui muito, ou seja, 30% do metabolismo da mulher diminui nessa fase. Por isso que muitas mulheres elas vêm com essa queixa de ganho de peso. O ganho de peso se dá porque o metabolismo diminui. E além de tudo, o estrogênio ele é um fator protetor modelando a mulher. Por isso que após a menopausa, esse ganho de peso, ele tende a deixar a mulher com um corpo mais quadrado, porque ele vai se acumulando nessas regiões, principalmente na região de abdômen, deixando, então, ele não modelando mais o corpo da mulher, né? Região de abdômen, região de quadril. Então, a mulher vai ganhando mais peso e nas áreas onde ela não gosta, né, onde esteticamente ela não se sente confortável. Então, o ideal para essa mulher é justamente aumentar as atividades físicas, ter uma alimentação muito equilibrada. Então, a alimentação ela tem que ser uma alimentação que priorize alguns alimentos de baixo índice glicêmico. E além dessa alimentação equilibrada, é importante que essa mulher, ela tenha uma qualidade de vida boa, ou seja, menos estresse, né? Ela fazer exercícios como yoga, relaxamento, e a gente até fala da acupuntura, que a acupuntura também é um bom tratamento também para relaxamento da paciente. Então, a qualidade de vida dela é fundamental. A alimentação é muito importante nessa qualidade de vida. E as atividades físicas também, elas são muito importantes. Quando essa paciente ela vem com essa queixa no consultório, a gente orienta em relação a isso,
Mas também nós orientamos, na verdade a gente orienta a suplementação de algumas vitaminas, né, que essa paciente precisa, né, algumas vitaminas e alguns minerais. Então, o que basicamente essa paciente ela necessita nessa fase que é mais deficiente em relação à fase que ela não está ainda na menopausa? A paciente na menopausa, como o estrogênio, eu falei, ele é protetor cardiovascular, ele é protetor para não ter ondas de calor, né? E o estrogênio, ele é protetor nos ossos também. Então, nos ossos, essa paciente não vai ter mais o estrogênio natural, então a tendência é ela ir perdendo o osso. E quando ela vai perdendo esse osso, o ideal é que a gente reponha. Então, uma das coisas que a gente faz é pedir um exame de densitometria óssea para saber como é que está a saúde óssea, né? A gente também dosa o cálcio dessa paciente, o cálcio sérico, e geralmente a gente faz, se houver necessidade, a complementação do cálcio. O cálcio, ele também está presente na alimentação. Então, o cálcio está presente principalmente no leite, no iogurte, no queijo. Então, a gente orienta também em relação a essa alimentação. Se tudo isso não der resultado, como eu falei, a gente complementa com o cálcio também em forma de comprimido. Além do cálcio, a vitamina D. A vitamina D, ela é fundamental para que haja absorção do cálcio. A vitamina D também está ligado, em muitos casos, à queda de cabelo e até dores musculares. Então, a vitamina D, a gente faz uma dosagem dessa vitamina D e, se tiver a necessidade, a gente complementa com comprimidos de vitamina D. Recentemente, a gente descobriu que a vitamina K, ela também participa desse metabolismo ósseo, então ela ajuda na absorção. Então, hoje em dia, a gente tem até comprimidos que já vêm com cálcio, vitamina D e vitamina K associados. Então, já vem todos esses. A vitamina K, ela ajuda na absorção dos ossos e também ela ajuda na coagulação sanguínea. Por isso que a gente acaba complementando essa vitamina K quando necessário. Nós temos a vitamina que a gente sempre dosa, a vitamina B6 e a vitamina B12. Geralmente são vitaminas que estão presentes na carne. Então, por isso que a paciente às vezes consegue na alimentação já adquirir essas vitaminas, né? Elas estão presentes em ovos, em peixes. A vitamina B6 e B12 é uma vitamina que tem muito a ver com as funções neurológicas. E quando elas estão em baixa, existem comprimidos que a gente pode usar para suplementar. Existe um mineral também que é o magnésio. O magnésio, ele é associado a cãibras, por isso que às vezes a paciente que tem muita queixa de cãibra, é sempre bom a gente dosar esse magnésio. E se for necessário, a gente faz a reposição do magnésio. Sempre lembrar que o magnésio ele está presente nas sementes, nas nozes. Então, até uma dica que a gente dá para paciente, às vezes comer 2, 3 nozes por dia. Lembra sempre que essas nozes, sementes, elas são muito ricas em substâncias oleaginosas, então elas podem aumentar o colesterol, mas é um colesterol bom, né? Mas elas são substâncias que elas são mais, elas têm uma quantidade maior de gordura, né? Então eu falo 2 a 3 sementes por dia, tá muito bom. Então, geralmente a suplementação a gente acaba fazendo com isso. Tem muita paciente que me pergunta, porque existe muita propaganda em relação a ômega, né? Eu posso usar, eu não posso usar o ômega 6, o ômega... Então, o ômega, na verdade, ele é uma substância indicada para as pacientes, principalmente pacientes que se queixam de dores musculares, articulares. Como a gente sabe, o ômega está presente na alimentação. Se a paciente tiver uma alimentação bem equilibrada, às vezes não tem a necessidade de suplementar com esses ácidos graxos essenciais, né? Só se a paciente, às vezes, ela não tem uma alimentação tão equilibrada, então os ácidos graxos, eles acabam não sendo tão fundamentais. E
uma coisa bem recente que a gente tem, que a gente acaba usando, são os lactobacilos. Então, os lactobacilos, hoje em dia, eles estão relacionados até com melhoras de quadros depressivos, né? Porque a gente sabe que tudo está ligado à flora, na verdade, à flora intestinal. Então, os lactobacilos acabam, hoje em dia, sendo um tratamento principalmente para pacientes que, às vezes, têm, por exemplo, que usar um antibiótico durante um tempo maior, ou aquela paciente que no período pós-menopausa está achando que tem muita infecção, principalmente a infecção urinária, que a gente vê que é mais recorrente na mulher da pós-menopausa. Então, é importante a gente, para essas pacientes, recomendar o uso de lactobacilos. E durante um período curto, às vezes tem paciente, dependendo, né, da condição física da paciente, ela pode usar um período mais prolongado, mas eles têm se mostrado substâncias que melhoram a flora intestinal e, por sua vez, vão melhorar todo o organismo como um todo. Melhora o ritmo intestinal, melhora a imunidade da paciente e, às vezes, até ajuda nesses sintomas que as pacientes têm, esses sintomas da menopausa, principalmente infecções do trato urinário recorrentes, que fazem parte dessa síndrome de atrofia, que a gente fala, né? Atrofia vulvovaginal, que às vezes acaba terminando com esse quadro de infecção vaginal recorrente. O que as pacientes sempre perguntam é sobre aquele sangramento que aparece após a menopausa, um sangramento vaginal, e elas não sabem, né, por que está tendo esse sangramento vaginal. Então, se isso é comum, ter esse sangramento, e se mesmo com sangramento pode fazer a reposição hormonal. Então, isso é uma contraindicação para você fazer reposição hormonal, o sangramento de causa desconhecida. Mas a gente tem alguns fatores que causam sangramento. Então, a gente tem fatores mais graves e fatores que a gente considera mais leves. Então, esse sangramento, a maioria dos casos, a gente sabe a maioria dos casos, é por atrofia do endométrio. Então, à medida que a paciente entrar na menopausa, esse endométrio ele fica atrofiado, o endométrio é a camada superficial de dentro do útero, e aí ele pode sangrar. Então, esse sangramento é porque os vasos ficam muito expostos e aí acaba sangrando e dando, então, o sangramento que a gente fala que é de causa desconhecida. Essas pacientes não tem problema nenhum, porque não é nada grave, e geralmente esse sangramento é autocontrolável. Mas existem outras causas, porque às vezes pode ser também uma atrofia vaginal, também pode dar sangramento, causas infecciosas podem dar sangramento, pólipo pode dar um sangramento, e o fato de fazer reposição hormonal também é uma causa frequente de sangramento. Principalmente para pacientes que às vezes elas já estão há um bom tempo na menopausa e às vezes elas começam a fazer a reposição com estrógeno e progesterona, elas podem apresentar esse sangramento. Existem causas mais graves de sangramento. Por exemplo, uma hiperplasia endometrial pode dar sangramento e mesmo um câncer endometrial pode dar sangramento. Existem pacientes com câncer também, às vezes o câncer é no colo do útero, e então tem uma lesão que está dando esse sangramento. O que eu sempre falo é que a gente primeiro precisa investigar a causa para poder fazer tanto a terapia de reposição hormonal como até o tratamento necessário, né? Então, em alguns casos, essas pacientes elas precisam passar, às vezes até por um procedimento cirúrgico para a gente ter certeza do que elas têm, fazendo uma esteroscopia, para a gente poder então encaminhar para o tratamento adequado e, se for necessário, fazer o tratamento com a reposição hormonal. Outro tema muito frequente é as pacientes, quando elas vêm no consultório e elas têm essas queixas da menopausa, os fogachos, a insônia, a falta de libido, a atrofia vulvovaginal. Então, muitas pacientes perguntam o que elas poderiam fazer para diminuir, então, essa sensação ruim da menopausa, né? E primeiramente, a gente acaba entrando como eu falei, com as orientações. Então, essas orientações que vão desde orientações do estilo de vida, como acrescentar atividade física, perda de peso,
lugar aonde a pessoa trabalha, então, ou onde ela fica muito tempo, deixar esse lugar bem fresco. Então, não é bom para as pacientes que já têm a sintomatologia da menopausa estar num lugar muito quente, né? Estar num ambiente muito fechado. E isso se reflete até durante as atividades do dia a dia. Tem pacientes que às vezes elas, para desempenhar as atividades, elas vão com roupas muito pesadas e a gente fala que não, que o ideal é usar roupas leves. E até à noite também colocar roupas leves, então é uma camisola, mais uma camisola que não tampe tanto as partes do corpo, porque a gente sabe que as pacientes, elas tendem a ter muitos sintomas à noite, que são o que a gente chama suores noturnos e os calores à noite. Então, é importante também, isso também faz parte da orientação para que a paciente, ela não fique com uma noite desconfortável. Por quê? Porque o sono, a gente fala, o sono é regenerador. Por isso que a gente considera a insônia um sintoma da menopausa e existe indicação de tratamento de reposição hormonal se a paciente realmente ela mantém esse quadro de insônia durante esse período, porque é muito importante a qualidade do sono. O sono acaba sendo regenerador, o sono é importante para que essa paciente desempenhe as atividades do dia a dia. E outra coisa assim que a gente sempre fala, né? Então, às vezes as pacientes vêm relatando assim: ah, mas a minha avó não fez reposição hormonal. Ah, eu tenho uma conhecida que não fez reposição hormonal, tal, e essa conhecida já é mais velha e tal, mas ela não fez nada quando ela entrou na menopausa. Mas é o que eu digo, né? A vida moderna, ela é diferente. Então, hoje em dia, uma mulher de 50, 55 anos, né, até os 60 anos, a mulher ela está muito ativa, ela está trabalhando e ela precisa dessa energia para trabalhar. Então, a gente não pode privar ela de ter uma qualidade de vida melhor, tanto com a reposição hormonal ou com outras formas alternativas de melhora dos sintomas da menopausa. Então, a mulher que precisa trabalhar, que precisa desempenhar suas atividades, é importante que ela esteja apta para fazer isso. Para aquela mulher que fala assim, eu não quero, eu detesto o hormônio, ou tem alguma contraindicação para o hormônio, a gente tem, como eu falei, a gente tem outras alternativas. Então, essas outras alternativas vão desde os tratamentos que não são hormonais, mas são tratamentos medicamentosos, né? Como eu falei, esses tratamentos que podem ser feitos com antidepressivos, com a clonidina para sintomas vasomotores, ou até a gabapentina. Então, esses tratamentos que não são hormonais, mas são medicamentosos, até tratamentos que são tratamentos com algumas substâncias que são fitomedicamentos, que podem aliviar os sintomas, ou o tratamento que a gente fala que é o tratamento que é um tratamento de orientação, de readequação da qualidade de vida, fazer academia, fazer ginástica, comer de uma maneira mais equilibrada e principalmente a perda de peso. A gente sabe que a paciente que ela está acima do peso é fator de risco para outras doenças, como o câncer de mama, e isso é pior na pós-menopausa, ela estar acima do peso, porque isso acaba sendo um fator de risco maior na pós-menopausa do que na pré-menopausa. Então, na pós-menopausa, é importante que essa paciente ela mantenha o seu peso, um peso adequado. Né? Ela não pode ter um MC acima do esperado, acima do sobrepeso ou mesmo da obesidade, né? Grau 1 ou grau 2 ou grau 3. Então, é importante que essa paciente ela não ultrapasse o peso. E para a gente dar dicas, né, falar sobre um pouco o que a paciente, né, o que seria necessário nessa fase tão importante que é a menopausa, eu acho que o importante primeiro, né, como eu falei, a qualidade de vida com atividade física. Segundo, uma alimentação equilibrada,
Nada substitui uma alimentação equilibrada. Ah, precisa fazer suplementação? Em alguns casos, sim, a gente precisa fazer a suplementação. Mas, como eu digo, no alimento você tem muito mais vitaminas, minerais do que num polivitamínico. Existem alguns alimentos que às vezes têm 300 tipos de vitaminas, tem milhares de tipos de minerais importantes num só alimento, né? Por exemplo, alimentos que são bem importantes: morango, tomate, uva, alguns que têm a substância que são antioxidantes, que a gente considera como a laranja, o kiwi. Então, existem alimentos que são muito ricos. E eu falo, nada substitui uma boa alimentação. Além da alimentação, a gente tem que valorizar o sono. O sono é muito importante, então, se existe uma sintomatologia ligada ao sono, ela precisa ser tratada. E, por fim, justamente o tratamento que a gente fala do profissional de saúde, que pode ser desde um tratamento não medicamentoso ou um tratamento medicamentoso com o estrógeno e a progesterona. Então, essas são as dicas que eu acho que são importantes para a paciente que está nesse período da menopausa. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Por favor, nos inscrevam no canal, deixe seu gostei, sigam as nossas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!